tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Nós tivemos agora há pouco a aula de matemática, agora nós vamos para a aula de história. Na aula de história, nós vamos só recapitular os conteúdos que nós já estudamos. Nós aprendemos na primeira parte sobre as histórias, né? Os registros da história, sobre as histórias que nos contam, que muitas vezes os nossos parentes nos contam histórias que são referentes à nossa história, referente a histórias antigas, não é isso? Quem pode nos contar sobre o que nós fomos quando crianças são nossos avós, nossos pais. Então, essas pessoas que podem contar nossas histórias, não é isso? Tem as histórias que são imaginadas e tem as histórias que são reais. As histórias imaginadas são aquelas criadas por alguém, ou seja, não aconteceram de verdade. São histórias em quadrinhos, nos contos orais e nas imagens. Já histórias reais são sobre o acontecimento que realmente ocorreu, que foi na nossa vida pessoal, foi na vida de outra pessoa, mas que tenha sido real antigamente ou pode ser até no presente. Nós também falamos sobre as histórias vividas, que muitas vezes as histórias que acontecem, que contaram, que começa assim, nossas histórias que foram contadas pra gente, que realmente aconteceram, sobre as histórias que nós vivenciamos mesmo, que muitas vezes a gente não sabe porque a gente era criança, era bebezinho, e quem contou pra gente foi os nossos pais, nossos avós. Então essas histórias são vividas e são reais. Nós também aprendemos sobre diferentes registros da história, que são revistas, né? Estudos que são revistas, cartas, livros, mapas, poemas, né? Que são alguns registros históricos escritos. Estudo de vida das pessoas de diferentes tempos no passado. A história é isso. É um estudo de diferentes motivos de diferentes pessoas no passado. E nós conseguimos adquirir esse conhecimento sobre as coisas passadas através de registros escritos, registros orais, registros através de imagens, objetos, não é? Os registros através de orais são aqueles que o entrevistador faz uma entrevista com a pessoa sobre algumas vivências que ocorreram. Muitas vezes são gravadas em vídeo, gravadas em áudios, né? E são relatados dos grilos africanos, também podem ser usados como fontes orais. Muitos vídeos, antigamente, nós conseguimos ver. Nós também temos as imagens, né? Como os desenhos, as pinturas, que as pessoas deixaram antigamente. Temos as pinturas de como que era a vida das pessoas, como que eram os escravos antigamente. Nós temos também os objetos que são telefones, aqueles datilógrafos, né? Tem outros tipos de objeto, telefone, tem datilógrafo, temos mesas, ferro de passar, que são antigos também, que nos demonstra como que era essa história antigamente. Nós também temos algumas ruínas. Sim, as ruínas são aqueles monumentos, né, históricos que são construções que existiam na cidade, também pode ser revelar muitas histórias. Muitas coisas, em algumas cidades tem algumas ruínas que são monumentos esculpidos, né, por pessoas importantes ou gravados por pessoas importantes, e lá estão muitas vezes destruídos, arruinados, mas ainda tem aqui um resto, né, do que foi antes, que dá pra gente saber a quantidade de tempo que tem, quem foi que esculpiu, tudo isso dá pra saber. Nós também estudamos sobre as imagens, né, sobre os automóveis que eram utilizados, sobre como que essas pessoas viviam. E também nós estudamos agora sobre as mudanças e permanências na história. Nós vimos sobre os brinquedos, como que eram antigamente, como que as crianças brincavam antigamente, como elas brincam hoje. Muitas vezes as crianças brincavam na rua, de pipa, de pega-pega, né? De muitas coisas que eram construídas por eles mesmos. Como tinha bola de meia, tinha muitas pessoas que brincavam com isso, construindo seus próprios brinquedos.
Hoje em dia, os brinquedos já são fabricados em grandes fábricas, que são os videogames, que são as bonecas, né? Antigamente, as bonecas também eram feitas de panos, de plástico normal. Hoje em dia, as bonecas falam, andam, né? E tem outros tipos também. Nós também aprendemos sobre as vestimentas que eram utilizadas, né? Tinha muitas mulheres que se vestiam com vestidos longos, utilizavam chapéus, os homens também utilizavam chapéus. Os modelos do automóvel também, que era totalmente diferente do que temos hoje. As fotos também, como eram tiradas antigamente, eram por máquinas enormes fotográficas, né? Que eram assim, mais ou menos, a pessoa ficava dentro, né? Igual esse homem tá aqui, ó. Ficavam dentro das imagens, né? Dentro da máquina para poder tirar foto. Nós também aprendemos sobre como que eram os telefones que eram utilizados, os orelhões que tinham em cada esquina, e as pessoas utilizavam através de fichas e moedas. Já hoje em dia nós temos aí o nosso telefone, nós temos carros cada vez mais sofisticados, temos também as nossas roupas que mudaram totalmente, né? Então, tem muitas coisas que permaneceram, que foram alguns brinquedos como a pipa, como outras coisas, mas também que mudaram totalmente a vestimenta, os automóveis, os telefones, como utilizavam, a nossa câmera fotográfica, que também mudou. Nós também aprendemos sobre como que era a compra e venda dos alimentos e como que eles conservavam isso. Nós aprendemos que a geladeira era como se fosse um frigobar e as pessoas passavam vendendo os alimentos, né? As pessoas também vendiam uma pedrona de gelo, né? Que a pessoa colocava, realmente só cabia aquilo dentro da geladeira para poder conservar. Não foi isso que teve uma coleguinha aqui no texto que falou pra gente sobre isso. Nós também vimos a evolução dos telefones, né? Que eram aí, cada um foi evoluindo e até o telefone que nós temos hoje. E também sobre os objetos, como que eles eram antigamente e como que eles são agora, como o ferro de passar, fogão, né? A vassoura, que também se tornou o aspirador. Então teve muitas mudanças. Também os quadros, os computadores, como que eram utilizados na escola, as escolas como que eram antigamente. Tudo isso a gente aprendeu em história. Então, se vocês quiserem saber mais, pode perguntar para mim. Vamos revisar isso, uma coisa maravilhosa, né? Revisar as coisas que nós já aprendemos. Um beijo para vocês e até a próxima aula, que é de português.